A manutenção da meta em 3 é um fator também importante que ajudaria nessa redução das expectativas, né, mais de médio e longo prazo. Então, ajudaria o BC a conseguir cortar os juros. Acho que essa é a principal discussão do mercado hoje, né? Quando que o BC começa a cortar a taxa Selic. Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e se você, nosso ouvinte, já acompanha as nossas lives mensais sobre cenário econômico e conhece o nosso economista-chefe, Thomas Wu, saiba que o Thomas lidera uma equipe de mais de 15 economistas e cientistas de dados aqui na Itaú Asset, com suas diversas especialidades que dão todo o suporte necessário à tomada de decisão dos gestores dos nossos fundos de investimento. E hoje esse episódio é dedicado a conhecer mais sobre uma parte desse time. E para isso eu conto com a presença do Leonardo Tangza, que é economista-chefe de Brasil e atua dentro do time de pesquisa econômica aqui da Itaú Asset. Então vamos lá. Oi, Léo, tudo bem? Seja super bem-vindo ao Mind Asset. Valeu, um prazerzão estar aqui, poder contar um pouco mais aqui da nossa área, para os nossos ouvintes, enfim, muito bom, prazer. Legal, os nossos gestores sempre comentam da equipe econômica, então eu estou curiosa para saber mais da área e também do dia a dia de vocês, Léo. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse mais sobre a sua trajetória. Então, conta em que você se formou e como você foi construindo a sua carreira até chegar à sua posição atual, Léo. Tá bom, vamos lá. Então, eu sou formado em Economia pela USP aqui de São Paulo. Comecei a trabalhar logo no começo da faculdade, né? Queria entrar no mercado financeiro, mas ainda não estava claro em que área que eu queria trabalhar especificamente. Acabei entrando em controladoria na Link Corretor. Mas acabou sendo bom. Foi onde eu peguei a base para trabalhar com base de dados e com programação, tá? Aí depois já entendi que queria ir para a área macro, surgiu uma oportunidade lá mesmo, fui comecei a trabalhar como economista lá, aí vim para o Itaú, comecei como estagiário no Itaú, da área macro, e aí, enfim, logo depois fui efetivado e tô aí até hoje, já são 10 anos, tá? Desde o começo, olhando inflação como foco principal. Aí em 2018, eu comecei a fazer o mestrado, tá? O mestrado no INSPER. Desde então, também sou responsável ali pela política monetária de Brasil. Desde o ano passado, né? Ali, comecinho do ano, virei ali o responsável, o economista-chefe aí de Brasil, tá? Então é isso, o foco é inflação, política monetária, né? Mas como tô aqui há bastante tempo, já fiz muita coisa, assim. Então já olhei de Brasil, acho que já fiz quase tudo, assim, né? E já precisei dar uma palhinha em outros temas aqui de internacional, já olhei inflação de México, enfim. É um pouco por aí a minha trajetória até aqui, tá? Legal, Léo. Então, como você disse, o seu foco é a economia brasileira, né? A gente já passou por alguns ciclos aqui, eu imagino que seja desafiador. Então, para acompanhar o mercado, os desdobramentos, as suas perspectivas, você tem um time também, né? Então, eu queria saber como é que ele se divide, qual que é a especialidade, o foco de cada um. Tá bom, legal. A área econômica, ela tem o Thomas, né? O Thomas Wu, como você comentou aqui, o nosso economista-chefe. E embaixo a gente é dividido aqui em 3 grandes áreas, vamos falar assim, né? Então tem a área de Brasil, que eu sou responsável, a área de internacional e a área de dados, né? Sobre a minha área aqui especificamente, a gente separa um pouco por área de cobertura, né? Então, eu acompanho inflação e política monetária, como eu disse. Tem o Bernardo Calvente aqui, né? O vulgo Bernas aí, que olha atividade e setor externo, né? Câmbio. E tem o Rafael Araújo, que olha a parte de política e fiscal, né? E aí, assim, cada um tem acho que um destaque, né? Acho que são ótimos economistas, enfim, todo mundo aí. O Berna, mega bem formado, um cara que super se dá bem com os modelos ali, faz modelos ótimos, assim. Já tá aqui com a gente, eu sei, uns 5, 6 anos, né? Então já tem um tempo de asset. O Rafa, que tá há menos tempo aqui com a gente, ele tem há 1 ano aqui.
Ele veio ali ele foi subsecretário aí do Tesouro, então um cara que tem muita experiência de setor público. Acho que assim, enfim, os elementos aqui que eu acho positivos aqui da nossa área, tá? Enfim, acho que cada um, né, são economistas aí muito, muito bons, né? Cada um tem seu ponto especial ali, né? Acho que meu ponto ali, né, o que eu vejo enfim, conseguir sempre estar acompanhando ali na vírgula o viés ali para onde está indo as projeções, né? O Berna, é um cara que faz modelagem ali excepcionalmente bem. E o Rafa, é um cara que sabe super no detalhe as contas de fiscal e está super antenado ali nos tempos e movimentos, como ele mesmo fala ali, de Brasília. Acho que um entrosamento aqui nosso é muito bom. Acho que isso é um destaque, tá? Acho que é um destaque também essa divisão que a gente faz aqui, um ponto positivo, né? Dessa divisão que a gente faz aqui, da estrutura da área, né, entre Brasil, internacional e dados. Acho que isso ajuda muito, né? Assim, mesmo pensando no nosso lado aqui de Brasil, ter essa interação também com o pessoal de internacional, acho que ajuda a montar a cabeça aqui nossa de cenário, tá? A gente também é bem próximo. E, obviamente, a parte de dados, né? Então, assim, coletas online, a parte de modelagem, né? Enfim, ajuda muito aqui a gente conseguir atender as mesas. Facilita muito o nosso dia a dia, a qualidade do nosso trabalho, né? Acho que as projeções têm um aspecto ali de melhora ali, né? Por conta da parte de dados. Acho que esse é um dos destaques, assim, da nossa área aqui. A gente é bem entrosado, assim, a gente tem uma relação muito boa. Acho que isso ajuda muito ali enfim, tocar o dia a dia, criar os cenários, né? Assim, lidar com os desafios ali da área, tá? E aí você comentou aqui, né, sobre a modelagem, o acompanhamento de mercado, como cada um atua, mas eu queria entender também na prática, né, o que muitos ouvintes também e interessados por economia em geral têm curiosidade, né? Na prática, como é que funciona essa dinâmica do dia a dia da área? Tá bom, vamos lá. Começa bem cedo, tá? A gente começa ali vendo o que aconteceu de um dia para o outro ali com as notícias, né? Se tem algum dado, né, que sai de manhã, enfim, alguma notícia relevante, a gente tenta juntar ali o que tem de mais importante, né, de um dia para o outro para passar para os gestores. Então, aí, a forma como a gente passa isso, né, às vezes são gravações, pequenos podcasts, a gente também tem ali algumas reuniões que a gente faz com as mesas especificamente, né, os morning calls ali do começo de dia. Aí, ao longo do dia, assim, é uma rotina de ir atualizando projeção e vendo o que vai sair, acompanhando o mercado, as notícias, né? E é uma ideia de desenvolvendo coisas novas, né? Então, é uma área de pesquisa econômica, né? Então, a gente também está aqui tentando fazer um modelo melhor, uma projeção melhor, né? A gente tenta ali extrair alguma coisa das coletas, né? Então, de novo, a área de dados aqui, a gente tem uma proximidade muito próxima com eles, acho que isso é muito importante. E, assim, sempre na interação com os gestores, com as mesas, né? Para passar para onde está indo o viés da projeção, qual que é a nossa cabeça de cenário, se o cenário está mudando ou não, né? Para eles poderem, enfim, tomar a melhor decisão aí de investimento. Certo. E dentro do acompanhamento, enfim, entrosamento, discussões que vocês têm, o que você diria que seria o principal desafio ali na área, olhando cobertura Brasil, né? O que você elencaria aqui? Bom, então acho que o principal desafio aqui da nossa área, da área de Brasil, né, é o dinamismo da mudança de cenário, assim, né? Então, de um dia para o outro ali, tudo pode mudar, né? Então, assim, a gente tem que... Acho que o desafio é justamente esse, ficar ali, estar em prontidão e estar pronto para conseguir entender o que está acontecendo com o cenário, para onde o cenário está indo, qual que é o viés das projeções, né, para conseguir, pelo menos, passar da forma mais rápida possível, né, para os gestores ali, essa possíveis mudanças de cenário, para eles, enfim, conseguirem tomar ali as melhores decisões de investimento e, no final, ajudar o cotista ali, o investidor aqui da Asset, né? Legal, Léo. Então,
recentemente também você esteve em Brasília e foi premiado no prêmio Top 5 Focus do Banco Central como o economista que mais acertou a projeção de curto prazo da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, eu queria primeiro te parabenizar, né? E depois entender aqui melhor quais são os principais pontos a serem monitorados para buscar essa acurácia, né? E essa assertividade na projeção da Selic. Tá certo, vamos lá. Pô, obrigado aí, né? Sempre bom aparecer ali no ranking do Focus, né? Do BC, acho que é um prêmio muito legal. Não é o nosso foco aqui, né? Os prêmios e tal. Acho que o nosso foco é ajudar as mesas e, enfim, o cotista, o investidor, né? Mas acaba que ganhar o prêmio é um reflexo ali do nosso trabalho aqui, da qualidade dele, né? Acho que, assim, o que ajuda a projetar a Selic? A Selic, assim, é um meio que... O legal desse prêmio é que é meio que acertar a Selic é um resumo do cenário, assim, né? Então, para você acertar a Selic, você tem que estar com projeções boas de PIB, né? De IPCA, você tem que estar entendendo bem, ou pelo menos tendo uma visão boa para onde está indo o cenário para conseguir acertar a Selic e, assim, estar muito por dentro da comunicação do Banco Central, né? Como o Banco Central pensa, qual que é o arcabouço do Banco Central, se ele está olhando mais modelo, se ele está olhando mais balanço de risco. Então, tem um quê ali de tentar entrar na cabeça, né, de cada diretor, do presidente, né, como que cada um pensa, quem que é mais rock, quem que é mais dove. Então, tem um quê ali também de entender ali a parte da comunicação, tá? Então, é um processo bem amplo ali para projetar Selic. Legal. Então, diria que também é ciência, mas também é um pouco de arte aí, Exatamente. Né? A gente fica naquela de uma frase ou uma palavra que entra ou sai, né, da decisão, enfim, da ata, já pode mudar todo o cenário e desdobramento, certo? Como você interpreta uma palavra, uma vírgula, às vezes faz toda a diferença, né? Esse componente arte ali, ele é bem importante na Selic e nas outras projeções também, né? Porque, enfim, os modelos, eles têm um aspecto técnico, mas eles não compreendem todos os detalhes, né? Todas as nuances, né? do cenário e do dia a dia da economia, né? Então é importante sempre ter ali a experiência do economista, né? Olhando ali, enfim, os modelos, os dados, para onde está indo o cenário. Com certeza. E essa integração que você colocou também, né, entre todos os indicadores, como eles se conversam, né, é bem importante, porque às vezes a gente ouve, né, ou vê o indicador como único em si, mas não, né, todos eles se conectam de alguma forma, certo? Sim, tá tudo interligado, né, o PIB, a inflação, né, a Selic, o câmbio, tudo ali tem a sua interação no cenário, né, com certeza. Legal, então vou até aproveitar esse gancho para entrar numa segunda parte do nosso papo, que é sobre cenário. Então, o mercado tem discutido, né, o começo do ciclo de cortes na taxa Selic, um arrefecimento da inflação, o câmbio atingindo um patamar inferior aos R$5. Como é que tudo isso está conectado e como vocês vêm enxergando a evolução desses indicadores? Tá certo, vamos lá. Acho que essa é a principal discussão do mercado hoje, né? Quando que o BC começa a cortar a taxa Selic. A gente está num momento em que a inflação tem mostrado uns sinais de melhora, né? Principalmente a parte de bens, com esse câmbio ali a 5, né? Às vezes um pouco abaixo de 5, né? Isso tende a ser confirmado aí para frente. Mas no momento de atividade que está desacelerando, mais resiliente, né? Então a gente tem visto surpresas de atividade para cima, mais fortes. Então, assim, provavelmente ainda efeito ali, né? Do impulso fiscal que foi feito nos últimos anos. E com um cenário ali
das expectativas de inflação acima da meta, né? Então, na nossa cabeça, o Banco Central ele corta juros em novembro, tá? Que é um pouco o tempo ali de você ter uma melhora nas expectativas. A gente acha que as expectativas de inflação elas vão cair, tá? Na margem, um pouco pela essa questão conjuntural de inflação melhor, né? Agora, nesses próximos meses. A gente acha que a manutenção da meta em 3 é um fator também importante que ajudaria nessa redução das expectativas, né? Mais de médio e longo prazo. Então, ajudaria o BC a conseguir cortar os juros. Acho, inclusive, que o risco em relação ao nosso cenário ali, que é corte de Selic em novembro, tá? É antecipar o corte caso a meta seja mantida em 3. Acho que isso vai fazer com que as expectativas caiam até mais do que o esperado ali para esse horizonte mais longo, tá? Então a gente tem 13,25, né, de Selic para o final do ano, como eu disse, pode antecipar um pouco, então pode cortar ali em setembro, talvez terminar o ano em 13, essa taxa Selic, e para o horizonte do ano que vem ali chega em 10%. Aí a gente acha que assim, a parte de serviços, né, que não está com uma cara tão boa na inflação, está desacelerando, né, mas ainda não tá claramente indo para a meta, né? Vai demorar um pouquinho mais, normal, né? O serviço tende a ser mais inercial mesmo. Mas deve desacelerar, acho que a perspectiva é de desaceleração para frente. Então o BC consegue cortar mais aí os juros olhando para frente, tá? É um pouco essa nossa cabeça aí, balanço de risco. Certo. E para os nossos ouvintes também que querem sempre acompanhar as nossas projeções, né? É só acessar o nosso site, na página dedicada de economia, que vocês acham todas as últimas projeções atualizadas e as nossas análises também sobre os comunicados do Copom, como a gente comentou aqui anteriormente. E para finalizar, Léo, acho que, como eu acabei comentando aqui já, né, mas muitos dos nossos ouvintes, eles acompanham o mercado, gostam de economia, e eu queria saber de você, como economista especialista em Brasil, você tem alguma dica ou algum conselho para aqueles que querem se aprimorar, entender mais sobre a nossa história, sobre os ciclos, ficar de olho no mercado, enfim, entender cada vez mais, né, sobre esse universo econômico? Tá, vamos lá. É um trabalho, assim, né? Então, de fato, é um trabalho que você de ficar olhando o jornal, né? Ficar acompanhando ali todas e qualquer notícia que saem sobre um tema, ter um trabalho de saber filtrar também o que é relevante, o que não é relevante, né? Então, assim, acho que depende um pouco do quanto tempo a pessoa tem, né, para conseguir estar tão atenta aos detalhes, né, e com que frequência, né, quer se atualizar desse mundo econômico, né. Então a gente fica aqui olhando notícia, olhando como saem os dados, falando com, enfim, outros economistas para entender o que está acontecendo, né, comparar a visão com outras pessoas, né. Então é um trabalho ali bem amplo, assim, né. Acho que para quem tem menos tempo, né, ou não quer olhar com uma frequência tão grande, ou também não sabe, enfim, né, que tem uma dificuldade também de acompanhar o mundo econômico, que é assim, o que filtrar, né, o que é importante e o que não é importante. Então, acho que hoje em dia aí tem muitos podcasts, muitas lives ali, né, que o pessoal, inclusive aí vendendo a firma aí, né, o pessoal, o Itaú Asset, né, tem vários relatórios, lives com o Thomas, aí o nosso economista-chefe, né, lives com gestores também. Então, acho que é uma forma boa de acompanhar ali, né, o que está acontecendo com o mercado, com a economia, o que é relevante, né, seguir o pessoal aí nas redes, Itaú Asset aí no Insta. Acho que é a melhor forma de acompanhar para quem, enfim, não trabalha, né, nessa área. Maravilha. Então, realmente, né, para os nossos ouvintes que querem acompanhar o mercado, tem as nossas lives mensais com o Thomas, tem um relatório por dentro do cenário, né, que a gente traz todo um panorama dos últimos indicadores e o que olhar e se atentar à frente. Então, toda segunda-feira, direto na sua caixa de e-mail.
E os nossos podcasts também frequentes aqui com a equipe e os gestores. Então, Léo, eu acho que assim a gente encerra a nossa edição. Eu queria te agradecer por participar desse episódio. Foi super interessante entender mais sobre o seu dia a dia, a área, o foco em Brasil. E você está convidado para participar aqui mais vezes também, hein? Brigadão. Foi um prazer participar aqui. Até a próxima. Maravilha. Então, hoje o Mindacity fica por aqui. Mas se você quer acessar os nossos conteúdos diários, não se esqueça de se conectar com a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê na próxima.